Olá, estamos ao vivo. Fazer essa live aqui. Vocês estão me vendo bem? Fazer uma live aqui falando sobre a oração em línguas. Nós vamos estar falando sobre a oração em línguas, porque o nosso Deus quer trazer essa revelação para você. Aqui fica muito sol. O que você pensa sobre a oração em línguas? Tem dúvida? Então você possa estar comentando aí o que você pensa no assunto, qual é a sua dúvida. Se não responder nessa live, eu respondo na outra live sobre esse assunto. Nós vamos falar sobre oração em línguas, mas eu acho que está aparecendo, não sei como é que eu configurei para aparecer o link do meu canal. Não sei como é que aparece aí na hora que nós estamos gravando o vídeo, se está embaixo, se está em cima. Você pode ir lá no nosso canal, se inscrever, que lá tem vários assuntos sobre esse tema. Tem, na verdade, 3 podcasts, 2 horas cada um, 6 horas então. Se é 2 horas cada um, 6 horas de ensino sobre esse assunto. É o Podercast número 1, que nós fizemos com o pastor Edson Conceição. Podercast número 9, que nós fizemos com a pastora Mili, que ela fala sobre a oração em línguas também. Ela era da igreja que trazia o David Robson para o Brasil. E o Podercast número 15, que nós fizemos com o nosso amigo pastor Fabrício, que ele fala também sobre seu testemunho e sobre a oração em línguas. Então tem esses 3. Se você estiver assistindo essa live pelo meu canal, eu faço a live pelo Facebook e depois coloco no meu canal. É só ir lá na playlist podcast completo e lá, número 1, número 9, número 15, é sobre o assunto sobre a oração em línguas. Então nós queremos falar sobre isso, porque o nosso Deus é um Deus poderoso. E Ele te deu uma ferramenta, Ele te deu uma chave para você se fortalecer. Uma chave de edificação pessoal. Uma chave para você se fortalecer de uma forma poderosa, de uma forma sobrenatural. É uma chave do sobrenatural, que é a oração em línguas. E eu gosto muito da frase do David Robson, do pastor David, que hoje está com o Senhor. Ele falou assim: você tem de Deus o tanto que quiser. Ele fala assim: você pode ser cheio do Espírito Santo o tanto que você quiser. Quanto mais você orar em línguas, mais você pode se encher. Porque a oração em línguas é uma ferramenta para ser cheio do Espírito Santo. Se você não tem um dom de línguas, depois eu vou estar orando por você, para você receber o batismo com o Espírito Santo, para você receber línguas de fogo. Nós vamos estar orando por você nessa live. Mas então você possa estar me ajudando. Tem quantas pessoas estão buscando o batismo com o Espírito Santo? Quantas pessoas estão travadas em entendimentos errados sobre o batismo do Espírito Santo? Então compartilhe essa live com o seu amigo, compartilhe nos grupos do Facebook, compartilhe essa live. Se está no meu canal, compartilhe nos grupos do WhatsApp. Vamos compartilhar para chegar no maior número de pessoas esse vídeo. Eu gravei um vídeo no meu canal falando sobre o batismo do Espírito Santo, e eu oro para pessoas receber o batismo com Espírito Santo e com fogo. E também você pode ir já curtindo, vai curtindo, que nos ajuda aí. Então a oração em línguas é uma oração que fortalece o nosso espírito, fortalece o nosso espírito. A Bíblia ela diz lá em Coríntios 14, quem ora em línguas, a si mesmo se edifica. Coríntios 14, versículo 2, versículo 3. E também Coríntios 14, versículo 14, diz assim: quem ora em línguas, ora bem. Quem ora em línguas, ora bem, porque é o seu espírito, junto com o Espírito de Deus, gerando essa oração. É como um pastor disse, que a oração em línguas é certeza de resposta. Ele falou isso, que é uma oração que nós temos certeza que Deus vai responder, que não é o fruto da alma, das emoções, que a nossa alma, nossa visão, nossa mente é limitada, nossa visão é limitada, a nossa alma é limitada. Nós
Nós muitas vezes oramos de acordo com o que nós achamos que é certo, daquilo que nós vemos, pensamos que devemos orar com entendimento, mas é sempre limitado comparado com a oração dirigida pelo Espírito Santo, no nosso espírito, dirigindo nossos lábios, nossas bocas, para estar orando a oração que traz resultado, que traz mudança. Eu creio firmemente, vou até gravar um vídeo sobre isso, em Romanos 8, diz assim que quando nós estamos orando em línguas, nós estamos orando à vontade de Deus. O Espírito Santo diz lá em Romanos 8, depois eu vou estar explicando esse versículo, que diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis para a vontade de Deus, o plano que Deus tem na nossa vida aconteça. Então, quando nós estamos orando em línguas, nós estamos orando à vontade de Deus. E a vontade de Deus tem 3 níveis para você. Diz lá em Romanos 12 que a vontade de Deus é perfeita, é boa e agradável. Tem 3 níveis da vontade de Deus para você: perfeita, boa e agradável. Às vezes você não está experimentando nenhum nível da vontade de Deus: a perfeita, a boa e agradável. Então você precisa se alinhar com Deus. Você precisa se alinhar com o propósito que Deus tem na sua vida. Eu falei numa live nesses dias aqui no Facebook. Você fora do seu propósito, você fica frustrado. Mesmo que você tenha sucesso diante dos homens, mesmo que você tenha até muito dinheiro aqui na terra, mas se não é isso que você foi chamado para fazer, para ser, você acaba frustrado e desanimado. Então, quando nós estamos orando no Espírito, orando em língua, nós estamos orando essa vontade de Deus, nós estamos se alinhando com o Espírito Santo. E algo poderoso que a oração em línguas faz no nosso espírito é deixar sensibilidade para ouvir a voz do Pai. Você fica sensível para ouvir a voz de Deus. Quando você está orando em línguas, você fica sensível para ouvir a voz de Deus. Deus sempre fala, mas só que nós estamos muitas vezes com nossos sentidos e ouvidos tampados. Nosso Deus é um Deus que tem boca e Ele fala. Nosso Deus é um Deus que se move. E aí, muitas vezes nós estamos cegos, surdos espiritualmente, não estamos ouvindo a voz de Deus. Então, quando nós começamos a orar no Espírito, quando nós começamos a orar em línguas, nós ficamos sensíveis para ouvir a voz de Deus. E existe muitas vezes dentro de nós traumas, medos, complexos, pecados ocultos, pecados que nós não temos nem consciência. Às vezes está tudo dentro da nossa alma, dentro do nosso interior. Então a oração em línguas produz uma cura interior. A oração em línguas produz uma libertação interior. Ela produz isso. Eu conheci um pastor, ele disse que nós estávamos até planejando fazer uma live, fazer um podcast, e ele disse que ele saiu da depressão orando em línguas. Ele disse que estava em depressão, começou a orar no Espírito, orar em línguas e saiu da depressão. A oração em língua trouxe uma cura para suas emoções. Porque o Espírito de Deus, junto com o seu Espírito, sabe aonde é a raiz do problema. Sabe onde é a raiz do medo. Sabe onde é a raiz do complexo. Sabe onde é a raiz do trauma. Sabe onde é a raiz daquilo que prende a sua alma, prende a sua mente, se é algo espiritual, se é até demônio. Ele sabe. Então, quando você está orando em língua, há uma auto-libertação, uma auto-cura para você. É uma chave sobrenatural. Eu escrevi 2 livros sobre o assunto, sobre a oração em línguas. E o título do último livro, A Oração em Línguas, a Chave do Sobrenatural. Eu vou pegar esses 2 livros, vou fazer um livro só. Eu vou trabalhar nele para fazer um livro só, acrescentar algumas coisas a mais que Deus trouxe de revelação. Mas é uma chave do sobrenatural. Então você pode comentar aí quem já tem utilizado essa chave, quem já tem orado no Espírito, orado em língua. Comenta aí, eu já tenho usado essa chave, oro meia hora, oro 1 hora, oro 2 horas.
conheço nessa caminhada, eu fui escrevendo livro, conhecendo pastores, conhecendo irmãos. Tem irmãos que oram 2 horas, 3 horas, 4 horas em línguas e tem transformado a vida deles no ministério. Eu lembro de uma irmã que eu fazia um desafio na igreja no passado e orar pelo menos 1 hora por dia em línguas. E aí um dia ela falou, irmã, ela falou assim, pastor, essa irmã falou para mim, eu fiz o propósito de orar 3. Eu fazia o desafio de 1. Ela falou, vou orar 1 hora de manhã, 1 hora à tarde e 1 hora à noite. Eu falei, amém, irmã, vai nessa fé aí sua. E o marido dela naquela época, ela era nova na fé, eu acho que tinha 1 ano de igreja e ela queria que o marido dela fosse salvo. O marido dela foi salvo. Eu acho que não aguentou o poder de Deus lá na casa dele, que isso vai gerando um poder sobrenatural dentro da pessoa, que sai da pessoa para o ambiente onde ela está. Toca na vida de outras pessoas. E ele se converteu. Ela fez isso. Falo para as pessoas, se você deixar 1 hora por dia para estar orando em línguas, isso já vai ser uma chave de transformação sobrenatural. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Aceite esse desafio, 1 hora por dia, ore em línguas. Você vai ver as mudanças e as transformações que vai acontecer na sua vida. Talvez não vai acontecer da noite para o dia. As pessoas querem as coisas rápidas, porque é uma transformação que começa dentro de você, no seu interior, e isso vai mudando, vai transformando dentro, e esse dentro depois se manifesta fora de você, na sua volta. Então é uma chave sobrenatural a oração em língua. Qual é o problema? Eu vi histórias mentirosas, que é interessante dessa história. As pessoas das igrejas tradicionais contavam uma história, e eu vi essa história e contou para mim essa pessoa, não, pastor, mas tem que tomar cuidado, porque foi um pastor, e aí ninguém sabe a fonte. Alguém falou, para outro falou, mas é a história que anda no meio pentecostal, no meio tradicionais, para barrar a pessoa de buscar a oração em língua, de barrar para a pessoa não buscar o batismo com o Espírito Santo. Então aqui, essa história, eu já vi a pessoa falar, não, pastor, é que nós temos que tomar cuidado, que tinha uma irmã que estava lá buscando o batismo do Espírito Santo, buscando, e aí de repente ela recebeu, mas quando um pastor foi orar por ela, não era o Espírito Santo, era demônio. Era demônio. O que essa história faz na vida das pessoas que buscam sem entendimento? Gera medo. Não, então não vou buscar, senão vou... não, tem que tomar cuidado, senão vou receber demônio. Primeiro, é uma grande mentira essa história. Essa história é inventada, porque não é bíblica. Jesus falou assim, que nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos filhos. Será que um pai, o filho pedir um pão, vai dar uma pedra? Vai pedir um ovo, ele vai dar uma cobra? Quanto mais vocês pedir o Espírito Santo. Então eu estou pedindo ao meu pai o Espírito Santo e aí ele vai me dar demônio? É mentira essa história. E no meio tradicionais anda essa história para barrar a pessoa de buscar o Espírito Santo. Para barrar a pessoa não buscar o batismo do Espírito Santo, a oração em línguas, que no meio tradicional eles nem acreditam na oração em línguas. Então eu vou falar de 2 enganos, tanto na igreja tradicional como na igreja pentecostal. Então essa é uma grande mentira. Não busca, que é perigoso você ficar endemoniado, é perigoso você receber um demônio. É mentira, 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 mentira. Porque a Bíblia fala que se eu pedir ao Pai, o Pai ele vai dar o Espírito Santo. O Pai, eu peço a Deus, ele vai deixar o demônio entrar na minha vida. Se tem demônio na vida da pessoa, não é porque ela pediu a Deus, ou porque ela buscou o Espírito Santo. Se tem demônio, já é coisa do passado da vida dela, que não foi liberta ainda, e as igrejas tradicionais também não trabalham com libertação. Mas aí embarra as pessoas. Eu conheço uma irmã que era de uma igreja tradicional e ela recebeu o Espírito Santo porque ela tinha fome, não porque era ensinar na igreja, mas quem tem fome acaba buscando mais e acaba sendo cheio. E ela buscando de Deus, aquela fome de Deus. Não a igreja, algumas igrejas tradicionais, não estou falando mal das igrejas, mas é o ensinamento que você precisa abrir o entendimento. As pessoas estão satisfeitas
Isso pode ser igreja tradicional, pentecostal, neopentecostal. Se a pessoa está satisfeita com a sua vida espiritual, não tem fome demais de Deus, já tem uma coisa errada. Então, muitas vezes a pessoa está numa igreja e a maioria daquela igreja está satisfeita com a sua espiritualidade. Não busca a Deus, não ora, não jejua, tá bom assim, vai lá no culto, cumpre seu compromisso religioso, vai para casa e está tudo bem. Não, mas tem irmãos que falam, não está bem, eu quero mais de Deus. E aí essa irmã buscando, e ela recebeu o batismo com o Espírito Santo. Eu vi esse testemunho. Ela recebeu o batismo com o Espírito Santo e começou a orar em línguas lá quem experimentou o batismo do Espírito Santo sabe que é uma alegria tremenda que entra no coração da pessoa. E muitas vezes a pessoa não consegue controlar no início, porque ela está buscando tanto isso, é uma alegria tão grande. Quando nós vamos tendo mais experiência, nós podemos orar em língua, que eu vou entrar a falar nessa fase aí, da segunda erro, do meio pentecostal. E aí ela começou a orar em línguas dentro da igreja. Aí uma irmã tirou ela da igreja, uma irmã e um presbítero, tirou dentro da igreja e tentou convencer que aquela língua que ela estava falando era do diabo, era demônio. Mas só que a irmã foi tão impactada e tão convicta que era de Deus, ela falou, não, estava buscando em Deus, eu sei que isso aqui não é do diabo. E ela não deixou entrar dúvida no coração dela, ela sabia que era de Deus e ela acabou tendo que sair da igreja, porque todo mundo achava que na igreja dela que ela tinha recebido algo do diabo. Porque em algumas igrejas históricas, eles acreditam que os dons acabaram com os apóstolos, que é outra mentira. Todos os dons são atuais, o dom de língua e todos. Dom de cura, dom de milagre, todos os dons são atuais. Mas em algumas igrejas históricas fala que os dons cessaram com o último apóstolo. Então se cessaram, se não é de Deus, é do diabo. E ela teve que acabar saindo da igreja. Mas o que é interessante dessa irmã é que ela não deixou entrar dúvida no coração dela. Se fosse alguém sem convicção, talvez quando chegasse o presbítero e essa irmã, que era uma irmã madura da igreja, mais tempo de igreja, falando, isso é do diabo, isso não é de Deus, isso que você está falando, ia entrar dúvida no coração dela. Ia entrar dúvida e ia atrapalhar o que ela recebeu de Deus. Mas ela teve convicção, não, isso aqui eu recebi de Deus, e não deixou, por causa de ensino dos homens, atrapalhar o que ela estava buscando em Deus, e que ela recebeu, e que ela continuou buscando. E eu até, a última vez que eu tive contato com ela, ela estava sendo uma bênção na obra de Deus, sendo usada por Deus. O outro erro no meio pentecostal, que as pessoas achavam, quando nós começamos a ensinar sobre a oração em línguas na nossa igreja, e eu vi até alguns irmãos falar assim, pastor, eu pensava que nós só podíamos orar em língua. Eu falei assim, ora em língua sem sentir nada. Você ora em língua sem sentir aquele fogo, que alguns irmãos falam, pastor, eu pensei que nós tinha que orar em língua só quando tivesse aquele fogo, aquela unção, aquele poder de Deus. E não é todo culto que nós sentimos aquele poder de Deus, não é toda hora nós vamos estar sentindo o poder de Deus, a unção, o fogo. Então aí nós vamos orar em língua só quando vir aquele fogo. A oração em línguas é uma oração, irmão. É algo sobrenatural, sim, mas é algo que se torna parte da vida do cristão. Ele ora triste, ele ora chateado, ele ora com medo, ele ora, às vezes nervoso, ele pode começar a orar em língua, ele está nervoso ali, pedindo para o Espírito Santo acalmar ele. Não precisa estar sentindo o poder de Deus, a unção, o fogo, ou naquele culto, que pode, eu só vou orar em língua quando estiver sentindo. Não, isso é outro ensinamento errado. Onde a Bíblia diz isso? Que nós temos que orar em língua quando sentir a unção. Onde a Bíblia diz que nós temos que orar em língua quando sentir o fogo? Onde a Bíblia diz isso? Que nós temos que orar em línguas quando sentir esse poder de Deus, ou no culto. Não, a Bíblia diz que quem ora em línguas, assim mesmo se edifica. Então ele já está falando, se eu orar em língua, eu estou me edificando. Então quanto mais eu orar em língua, mais eu serei edificado. Então eu posso orar em línguas o tempo que eu quiser. Porque quando a pessoa, falar isso para aqueles que não receberam a oração em línguas ainda vai receber, quando a pessoa recebeu o batismo com o Espírito Santo, quando a pessoa recebeu o dom de línguas, existe variedade de línguas e a língua espiritual da oração da edificação.
Aí tinha que ser outro estudo para explicar a diferença de um para outro. Existe a variedade de línguas e a oração em línguas que todos recebem para estar orando e para estar edificando. Então, quanto mais eu estiver orando em línguas, mais eu vou estar sendo edificado. Então, Deus deu um dom único que nós temos controle absoluto, é a oração em línguas. Oramos na hora que quiser e o tempo que quiser. Se eu quiser orar 1 hora, eu vou orar 1 hora. Se eu quiser orar 2, eu vou orar 2. Se eu quiser orar 3, eu consigo orar 3 horas. Eu oro o tempo que eu quiser na oração em línguas. É isso que é uma chave sobrenatural. Deus deu um dom e aí você vai poder orar o tempo que você quiser. Você vai poder clamar o tempo que quiser na oração em línguas. Você vai poder, eu vou orar 1 hora em línguas todo dia, eu vou orar 2 horas. Você tem esse controle para orar o tempo que quiser da oração em língua. Então esse outro pensamento não é nenhum ensino. Ah não, você só pode orar em língua quando sentir a unção, quando sentir o fogo, quando vir o poder. Não. Você ora em língua o tempo que quiser, a hora que quiser. E quanto mais você orar em línguas, mais será edificado. Orando em línguas, como diz nosso irmão dele, hora após horas. Orando em línguas, hora após hora. Quanto mais tempo você ficar na edificação, mais será transformado, mais será tocado, mais será curado e liberto pelo Senhor. E mais Deus vai poder usar a sua vida, porque você está no fluxo do Espírito, no fluxo do poder do Espírito, andando no Espírito e andando no poder. Quando você está andando no Espírito, orando no Espírito, o seu Espírito está afiado para fluir nos dons espirituais. Por isso que quanto mais você ora em língua, mais os outros dons se manifestam na sua vida. Então, às vezes por causa de ensinamentos errados, as igrejas pentecostais, que é uma bênção, aqui trouxe as manifestações dos dons espirituais para o Brasil. A grande maioria dessas igrejas, a maioria fala em línguas, mas só isso. A pessoa busca o batismo do Espírito Santo, busca o batismo do Espírito Santo, recebe o batismo do Espírito Santo e acabou. E acabou. E a oração em línguas é o começo. É se eu tivesse tido um entendimento, eu busquei o batismo do Espírito Santo quando era novo na fé. Acho que no primeiro ano eu recebi, recebi, e eu senti aquela alegria, aquela paz que só quem recebe entende. Mas não tinha um ensinamento sobre a oração em línguas. Eu orava bastante em línguas de vez em quando, mas se eu tivesse o ensinamento desde aquele começo e tivesse na prática desde o começo até hoje, e não tivesse parado, que às vezes, mesmo depois que eu recebi a revelação da oração em línguas, que eu acho que tem uns 12 anos, e eu escrevi livro, eu tenho um blog, eu tenho página no Facebook sobre a oração em línguas, tenho no meu canal várias mensagens sobre a oração em línguas e podcast. Também não tivesse altos e baixos no dom, eu estivesse sempre me aprofundando, com certeza estava em outro patamar. Mas o inimigo luta, e guerra, e ele faz guerra contra você e contra esse ensinamento. Ele quer te parar, ele quer parar a igreja, ele não quer que a igreja fique edificada, ele não quer que o povo de Deus se fortaleça, ele quer o povo de Deus fraco, desanimado, como muitos na igreja hoje estão, fraco, desanimado, tem uma chave, algo poderoso dentro deles, e eles não usam essa chave. Quantos crentes ansiosos, preocupados, síndrome de pânico, depressão, sem conseguir dormir? Claro que tem vários tipos de motivos, mas alguns é até opressão maligna, porque é enganado por Satanás, e não tem usado a chave da oração em línguas. Então, busque e se aprofunde cada vez mais nessa oração. Busque cada vez mais nessa oração. Existem muitos ensinamentos errados que têm atrapalhado o povo de Deus. Mas o que você tem que ficar é na palavra. O que a palavra de Deus diz sobre esse assunto? O que a palavra de Deus diz na oração em línguas? Quando você está orando em línguas, você está orando a sabedoria de Deus. Tem lá
um texto que, aí eu tenho que trazer esse texto, que fala que quando você está orando em línguas, você está orando os segredos de Deus. Você está transmitindo o seu espírito. E o seu espírito está se fortalecendo. E você entra em outra dimensão do sobrenatural. E eu quero falar sobre o batismo do Espírito Santo. Para você receber, eu quero estar orando por você. Então, eu até quero que você compartilhe essa live para aquele que está buscando o batismo do Espírito Santo, entender sobre a oração em línguas. Compartilhe ou no Facebook, ou se você está no meu canal, no Facebook, compartilhe nos grupos que existem no Facebook. Se está no meu canal, compartilhe pelo WhatsApp, compartilhe de várias formas. Nós vamos estar sempre falando sobre esse assunto. Então, eu quero falar para você, meu irmão, meu amigo, que você pode ser cheio do Espírito Santo. Eu vou estar orando, não só para aquele que nunca falou em línguas, vai estar recebendo, mas para aquele que já fala em línguas, vir uma variedade de línguas para a vida da pessoa. Vir uma variedade de línguas para você. Só tirar o som aqui, o áudio. Vir uma variedade de línguas para você. Você receber nova língua. A pessoa já fala em uma língua e aí ele recebe uma nova. Pode falar em 2, 3, pode vir linguagem de vários tipos. Existe um estudo de língua que eu fiz até no Instituto Bíblico. Existem línguas mortas que não existem mais, e línguas que ainda se fala. Um dia eu poder falar sobre isso e falar sobre o dom da variedade de línguas. Entrar nessa dimensão. Então, vou estar orando para você receber novas línguas, um renovo. Você que talvez está assistindo fraco. Uma irmã assistiu o meu podcast que eu fiz com o pastor Fabrício, e eu mandei um corte que ele ora para as pessoas serem renovadas. E ela falou: pastor, eu estava desde o tempo da pandemia. Ela mandou uma mensagem para mim. Ela disse que não estava conseguindo mais se aprofundar, orar, mas ali naquela oração ela foi renovada. Então eu vou estar orando por isso. Mas antes eu quero falar, se você estiver no meu canal, aqui no Facebook eu coloquei o link, eu não sei onde o link aparece aqui no Face, se é embaixo ou em cima. Se estiver no meu canal, está na descrição um produto que veio de Israel, bálsamo de Gileade. É um suprimento que tem trazido cura para o corpo, traz saúde, e vem de lá de Israel, é algo tremendo. Foi lançado aqui no Brasil e eu estou divulgando ele. Então, se você está aqui no meu canal, é só ir na descrição desse vídeo e você vai estar vendo algo tremendo. Abre a página, clica no link, abre a página, você vai estar lendo todo o benefício que traz esse bálsamo de Gileade, vindo de Israel. Então você clica aí no link. Então, vamos estar orando. Mas eu quero falar assim, que muita gente procura eu: pastor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, quero orar em língua. E eu pergunto para eles, para essas pessoas: você teve algum momento que você sentiu que a sua língua ia enrolar, que sentiu algo na boca, ou sentiu fluindo? E aí a grande maioria fala: eu senti em um culto, numa vigília, em casa, mas aí travou. Então muitos já ia fluir nas línguas, mas trava por medo. Às vezes pensa que porque está imitando alguém. Eu estou imitando meu pastor, estou imitando o irmão tal. Às vezes pensa até que é coisa do inimigo. Então, às vezes, a pessoa já era para orar em língua faz tempo. Muitos já vêm em mim e falam: não, você já recebeu, só deixa fluir. E eu oro por ela e começa a fluir em línguas. Eu lembro que eu preguei até um dia desse, um mês atrás. A irmã veio, eu pedi oração, era até para outro propósito, nem lembro qual era o propósito que ela pediu. Mas eu falei: você já recebeu o batismo com o Espírito Santo? Você já fala em língua? E ela falou: não. E eu falei: você está buscando? Ela falou: estou. Mas eu tive o discernimento do Espírito que ela já tinha recebido. Eu falei: mas você já recebeu. Deixa fluir. Vamos orar por esse pedido que você fez e depois na hora para você ser batizado. E foi em um minuto já estava nela. Ela já tinha recebido. Talvez você que vai ouvir esse vídeo, assistir esse vídeo, você já recebeu. Deixa fluir o Espírito dentro de você. E você que já fala em línguas, eu vou orar para Deus renovar suas línguas. Deus te dá um renovo do Espírito. Deus te dá uma variedade de línguas. Deus te dá dons espirituais.
em nome de Jesus. E você também pode nos abençoar aqui de várias formas. Aqui o canal, aqui no Facebook, é sempre curtindo, comentando, compartilhando. E também, se você quiser fazer sua oferta para semear, para esse canal crescer mais e mais, você pode fazer também. Deixa Deus te usar. Vamos estar orando. Pai, no nome do Senhor Jesus, todos aqueles que estão buscando o batismo com o Espírito Santo, todos aqueles que estão querendo receber a oração em línguas, a oração de fogo, Pai, que o Senhor possa estar tocando de uma forma sobrenatural, que esse irmão, essa irmã, este jovem, receba, meu Pai, o batismo de fogo, receba, meu Pai, línguas de fogo agora, deixa fluir, oh, alabaxô, alabaxá, deixa fluir línguas de fogo, deixa fluir do seu interior, começa a fluir, deixa fluir, 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 deixa fluir, vai falando em línguas agora, receba agora, línguas de fogo agora, receba línguas estranhas agora, receba, deixa fluir, alabaxô, alabaxá, alaba, canta, lá, deixa fluir, vai fluindo, receba o batismo com o Espírito Santo e com fogo, receba o batismo com o Espírito Santo e com fogo, deixa fluir as línguas agora, alabaxá, lalalalalabá, deixa fluir as línguas de fogo agora, alalalalabachô, alabalalabá, canta, alalabá, deixa fluir as línguas de fogo agora, receba o batismo com o Espírito Santo, você que já fala em línguas, receba variedade de línguas agora, receba dons espirituais, seja ativado espiritualmente agora, novos dons começam a fluir na sua vida agora, em nome de Jesus, haja uma impartição, uma transferência de unção, de fogo, de poder para a sua vida agora, receba, receba o poder do Espírito Santo agora, receba o poder do Espírito Santo agora, em nome de Jesus, receba o batismo com fogo e com poder agora, em nome do Senhor Jesus, receba agora, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe sua vida. Creia no que a palavra de Deus diz e orem em línguas.